A gente já vem falando alguns domingos, mais de mês já, uns 2 meses, sobre Cristo, fazendo abordagem sobre Cristo. E como eu tenho aprendido acerca desses ensinamentos. E eu queria nessa noite falar com vocês sobre um assunto que essa semana falou muito forte ao meu coração. Talvez eu saia um pouquinho daquilo que foi proposto, contudo, não deixa de ser a mesma linha de raciocínio, de pensamento, no trato do amor do Pai para com o Filho, de Deus para com Jesus Cristo. Eu estive acompanhando algumas coisas essa semana e isso preocupou muito, me mexeu muito com o meu coração. E eu falei, eu quero ministrar a igreja nesse próximo final de semana. Eu queria que você abrisse sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 3. É praticamente o mesmo texto que nós lemos hoje pela manhã, contudo o mesmo capítulo, contudo trabalhamos uma abordagem maior hoje pela manhã. João 3, os filhos de Deus. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre paternidade. O mundo enfrenta hoje uma crise, a crise da orfandade. E uma coisa que me chamou muita atenção nessa semana foi ver uma reportagem, eu tenho ela aqui, contudo não coloquei aqui, mas que diz que do jeito que as coisas estão caminhando no Brasil, claro que contexto mundo, pandemia, mas de maneira específica em relação ao mundo, o Brasil poderá ter, presta atenção no que eu vou dizer para vocês dessa estatística, esse dado. O Brasil poderá ter a maior geração de órfãos pós-pandemia. E quando a gente fala de órfãos, a gente fala de crianças que perderam ou o pai ou a mãe, ou perderam ambos os pais. Quando a gente fala de orfandade, a gente fala também de crianças que perderam um de seus pais, ou os dois, e também de crianças que são órfãos de pais vivos. Pastor, é possível? Acontece? Sim. A orfandade, eu imagino, penso eu, que a orfandade de pais vivos deve ser a pior de todas. O pior de todos os sentimentos de rejeição. O Brasil tem hoje quase 4 milhões de órfãos. O Brasil está na 9ª posição entre as nações em desenvolvimento com o maior número de órfãos no mundo. 9º lugar. Mais de 48 mil são crianças e adolescentes. Temos hoje no Brasil quase 4.900 crianças disponíveis para adoção. Eu queria ler um texto com vocês, esse é 1 de João capítulo 3, verso 1 ao 3, que diz assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Está falando do amor de Deus para conosco. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece,
porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. Diga assim comigo: eu sou filho de Deus. Seguindo, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Como Ele está com o Pai, Ele virá e nós o conheceremos. Verso 3 e último. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. A gente fica imaginando o que leva a uma mãe a fazer isso com o filho. Que sentimento ou que não sentimento está por trás de tudo isso? E aí eu vi uma cena essa semana que me deixou em choque, confronto. Coloca aí, Tiago, por favor. Aquela ave lá no Pantanal, foi uma imagem que veio lá do Pantanal, uma ave grande. Ali está o seu ninho, onde os seus filhotinhos, dá para ver a foto não dá para ver bem, mas tem lá uns filhotinhos começando a nascer, os seus filhinhos. O incêndio veio, essa ave poderia ter voado, abandonado o ninho com seus filhotes, mas ela preferiu morrer. O meu questionamento para vocês nessa noite: que mundo é esse que nós estamos vivendo, amados? Que realidade é essa que nós estamos vivendo? Nós chegamos ao mais baixo grau de dignidade humana, de moral humana, de ética, mais baixo índice de amor, e não é nem com o próximo, é com o filho, a ponto de nós aprendermos com os animais. É a total desumanização da sociedade. O mundo onde chega ao ponto em que os animais transmitem mais amor e consideração do que o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus. Aí você pode imaginar o grau, o índice de vontade maligna que impera no reino, nesse mundo aqui. Uma mãe que vê um filho é pior do que ver um cachorro, porque o cachorrinho talvez ela acolheria. E a gente vê um animal. Eu vi ontem também uma imagem. Pode acender agora, Abraão. Pode acender tudo aí. Obrigado. Acende todas que você tem direito aí, por favor, para a gente poder melhorar a imagem da transmissão aqui. Isso. Lá de trás também, por favor. Ótimo. Outra imagem que chamou muita atenção também. Se eu não me engano, eu não sei que ave que era, ave pequena. E os seus filhotinhos ali, e vê um gavião enorme, muito maior do que ela, para poder pegar os seus filhotinhos ali. E essa pequena ave enfrentou o gavião, e ele teve que partir. Irmãos, onde nós vamos chegar? Essas crianças que hoje estão sendo abandonadas pelos seus pais, as mães que engravidam quando não abortam, né, porque não querem, vão entregando. Que mundo é esse que está sendo construído, irmãos? Que sociedade é essa?
pessoas que não respeitam o seu semelhante e não consideram. Eu considero tanto tudo que foi criado por Deus. O meu cachorro, toda noite eu abençoo ele para ele dormir, sabia? Eu oro pelo meu cachorro. Eu falo para ele, ó, que ele vai dormir, ele vai com Deus, Deus te abençoe, dorme com Deus. E ele vai quietinho, desce lá para a casinha dele. Sabe, amados, a paternidade de Deus é algo muito nobre para todos nós. É um amor que não tem como mensurar, é um amor assim, que não dá para explicar humanamente dizendo. E uma das mais significativas doutrinas bíblicas é a da paternidade divina. Nós temos na figura Deus Pai, Deus Filho, aquela ligação, aquela interação, e o amor de ambos estendendo até nós, a ponto do Pai entregar o seu único filhinho, seu único filho, para vir aqui e passar por tudo isso que nós estamos ministrando aqui todos os domingos, todos os sofrimentos, todas essas limitações. A paternidade ela é sempre estudada, nós a estudamos, comparamos com a doutrina da filiação espiritual. Eu quero que você me entenda bem daqui para frente agora. Isso equivale a dizer que Deus é Pai de todos, mas nem todos são filhos de Deus. Deus quer ser Pai de todos, mas nem todos querem ser filhos de Deus. Vocês estão me entendendo? Deus possui apenas um filho legítimo. Deus Pai possui apenas um filho legítimo, codinome Jesus Cristo. Mas eles decidiram entre si fazer uma enorme adoção. E por causa disso nós fomos convidados a ser seus filhos, não mais criaturas, mas de criatura a filhos de Deus, aceitando o seu filho. Somos co-herdeiros juntamente com Jesus Cristo. Lembra que eu preguei domingo passado, Salmo de número 2, quando Jesus pede aos líderes, aos governantes, a todos que considerem o Filho, sejam íntimos do Filho. O texto ainda vai mais longe, fala: beije o Filho. Pastor, mas como ser filho de Deus? Eu quero caminhar com vocês aqui rapidamente nessa instrução. E eu quero passar para vocês 3 passos para uma pessoa se tornar filho de Deus, considerando que cada ser humano nasce neste mundo como criatura de Deus. Todo mundo é constituído no pecado. Todo mundo nasce, um bebezinho lindo, nasce um pecador, um pequeno pecador. Lembra aquele texto de Jesus com Nicodemos, todo aquele trato? O verso de número 17 e verso 18, que diz assim, de João 3: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Ei, olha para mim, Deus desejou salvar todo mundo na pessoa do seu Filho amado, Jesus Cristo. Mas isso não é barato, porque o preço que foi pago foi um preço de sangue.
E o verso 18 de João 3 fala assim: quem nele crê não é condenado. Quantos creem em Jesus? Diga amém. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Talvez você pode me perguntar assim: pastor, o que eu faço ou eu não faço para merecer inferno? As pessoas, ninguém quer ir para o inferno. E eu digo assim: para você ir para o inferno, condenação eterna, é simples. Não faça nada. Siga o fluxo da sua vida. Porque todos aqueles que fazem a vontade, os desejos do mundo, porque não creem em Jesus, e não crendo em Jesus, não terá o reino dos céus à sua disposição. Sabe, queridos? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para nos tornar filhos de Deus, nós lemos aqui João 1,12 diz assim: contudo, ao que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então a primeira coisa para você se tornar um filho de Deus, creia em Jesus. Para ser filho de Deus é absolutamente necessário crer no Filho. Jesus é o Filho unigênito de Deus, e os que alcançam o privilégio de também virem a ser filhos de Deus, o são por adoção, por amor. Unicamente a filiação de Jesus pode garantir a nossa, através da genuinidade de Cristo como Filho, nós possamos ser adotados também. Segundo, receber a adoção oferecida por Jesus. Gálatas capítulo 4, verso 4 e 5 fala assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Olha a extensão desse amor, a extensão de tão grandiosa e bondosa graça de Deus, de falar: eu quero vocês, eu quero adotar vocês. Por vezes não merecíamos, mas tem uma misericórdia enorme da parte de Deus. Sabe, amados, a adoção, ela é um instrumento legal que nos transfere para a família de Deus, uma família real. Então, a partir de então, todos os direitos nos são otorgados mediante tão maravilhosa adoção. Juntamente com Jesus Cristo, através dessa adoção, dessa nova filiação de filhos de Deus, nós somos co-herdeiros com Ele no Pai. Haveremos de experimentar coisas nobres, porque fomos achados na misericórdia e no amor de Deus. Terceira coisa, para alguém se tornar o filho de Deus, e isso aqui foi o que nós abordamos bem hoje pela manhã. Se você for lá no meu canal no YouTube, você vai ver essa ministração de hoje de manhã. É deixar a vida de pecado. 2 Coríntios capítulo 6, verso 17 e 18 diz assim: portanto, saiam do meio
desse povo pecaminoso, perverso, e separem-se, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O Senhor nos espera, o Senhor nos receberá, mas com mãos limpas, com pés limpos, coração limpo, mente pura. O Senhor fala: sai fora de tudo que contamina o teu corpo, macula a tua alma, afaste de tudo isso, e eu os receberei, serei pai, vocês serão meus filhos e minhas filhas. Aleluia. O pecado, amados, é uma herança universal que assola toda a raça humana e faz parte de nosso intransferível patrimônio pessoal, porque essa velha natureza, ela permanece. Por mais que nós tenhamos descido nas águas batismais, nascido de novo, a velha natureza ainda está dentro de mim e você, e ela tem que ser morta a cada dia. Foi por esta causa que Jesus foi para o deserto e ficou ali, matando, assassinando a carne, mostrando para ela quem governa quem. E nós ficamos aqui durante 3 domingos falando sobre a tentação de Jesus Cristo no deserto. Finalizamos domingo passado. O pecado, ele começou ainda lá no céu. Nós estudamos isso nessa manhã, na pessoa de Lúcifer, que intentou ser igual a Deus e foi expulso dos céus. Sabe, amados, existem privilégios de ser achado e encontrado como filho de Deus. Você tem dúvida disso? Claro que não. 3 privilégios do Filho de Deus. Claro que eu poderia fazer algumas colocações a mais, mas suficiente. Se a filiação natural concede direitos e outorga privilégios dentro dos conceitos meramente humanos, como não há de ser a soma de privilégios que se alcança quando se obtém a adoção de filhos de Deus? Os meus filhos um dia haverão de herdar todos os meus bens. Né, Gustavo? Tá rindo, né? Achando bom, né? Esse dia ele estava perguntando para mim como é que era esse negócio. Eu falei: pai, como é que é? Depois, rapaz, não vou te dar muita explicação não, porque... Brincadeira. Mas se existem privilégios de que os nossos filhos sejam beneficiados com aquilo que nós construímos e adquirimos com sangue, suor e lágrimas, imagine você receber a certeza de que em Deus você vai receber uma herança. Imagina a herança de Deus, amados. Tudo que nós temos aqui, em termos de bens, posses, recursos, não é nada, irmãos, nada, com aquilo que está preparado para os seus filhos lá na glória, na eternidade. E é lá que eu quero estar. Eu quero mais é deixar minhas coisas aqui, minha família subir para o céu, e quem quiser ir lá em casa pegar tudo que eu tenho, pode ir, viu, irmão? Estou brincando, nós vamos para o céu, né? Misericórdia, ninguém vai querer pegar. Sabe, queridos? Então o privilégio de ser filho de Deus é ser herdeiro de Deus. Gálatas 4:7. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho de Deus também se tornou herdeiro juntamente com Cristo. Ai, amados,
a nossa condição anterior de servo é substituída pela alta e honrosa patente de filho de Deus. Quando um pai é requisitado por um filho para poder defendê-lo, meu irmão, eu já cantei de galo muitas vezes para poder ir e resolver. Ixi, você vai ver como é que é, campeão. Você sobe na gilete e cresce assim. Irmãos, imagine Deus com aquele sentimento, com aquela indução de proteção para com cada um de nós. Pode levantar quem for, irmão, gigante que for. Que quando o problema levantar na sua vida, quando a dificuldade, a crise, as circunstâncias negativas, mostre para elas, mostre para eles, mostre para os seus inimigos o tamanho do Deus que você serve. Sabe, queridos, as infinitas riquezas espirituais se incorporam à vida pessoal do cristão que recebe a Cristo como Salvador. Segundo, privilégio de ser filho de Deus, ter o testemunho do Espírito Santo. Cremos na doutrina da Trindade e cremos na constituição triuna do homem. O homem é feito de corpo, constituído de corpo, alma e espírito. E eu falei dessas implicações hoje pela manhã, não vou repetir aqui não. O Espírito Santo é o Espírito de adoção. Posto que ele atua no céu e na terra, ele recebe o testemunho do Pai e o transmite aos nossos corações. Porque quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós literalmente abrimos um templo. Nós disponibilizamos um templo para que Deus venha fazer morada. E o templo que o Espírito Santo, o templo que Deus habita aqui neste mundo, chama-se corpo. Mas não é qualquer corpo, é só no corpo dos filhos de Deus. Os que foram achados por Deus e aceitaram a adoção de Deus. Deus mora dentro de você, Mosley. Você não precisa ir muito longe para falar com Deus, não. Ele está dentro de você. Olhe para dentro de você. Sinta o movimento de Deus dentro de você. Como a mãe pode sentir uma criança no seu ventre, através da materialidade do corpo. Nós podemos também, a partir do outro composto que nós temos imaterial, sentir e perceber que Deus está dentro de nós. É tão perceptível como uma mãe que está grávida sentir o filho movimentando no seu ventre. Eu sinto, irmãos, tem dia que eu estou em casa e eu começo a me encher e começo a falar em língua sozinho. Eu falo, meu Deus, parece que o Espírito Santo está mexendo aqui, está acomodando aqui dentro. E o negócio pega, irmão. É glória para cá, é glória para lá. Ficamos aleluiados e seguimos. Agora, precisamos entender quais são as intenções do nosso coração hoje. Será que você está tão cheio das filosofias, das realizações deste mundo, que você acha que não precisa mais de Deus? Que tempo é esse, amados? A gente perder tantos amigos, de semana em semana perdendo pessoas, amigos, conhecidos, pessoas que próximas e de repente vão embora por causa de um inimigo invisível, um vírus. E eu falo para o Senhor, Senhor, eu quero ficar mais um pouco aqui. Eu quero ver o que vai acontecer com a igreja do Senhor Jesus pós-pandemia.
Qual a intenção das pessoas? Porque se tudo isso que está acontecendo no mundo não servir para nos aproximar de Deus, eu não sei mais o que haverá de servir. E eu entendo que esse sim é um momento de balançar de figueira. Poucos permanecerão. Eu conversava com o Vinícius, missionário Vinícius, a gente tem conversado bastante, ele me pontuando, eu falei, Vinícius, como é que está indo aí? Ele me pontuando a situação da igreja lá, em outros locais também, as pessoas esfriaram, irmãos. Falei, Vini, mas, falou, pastor, gente que desviou, gente que não quis mais saber e tudo, irmãos, a gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo, seja aqui neste local, seja no meu trabalho, seja onde eu for, guiado, movido pela eternidade. Temos que ser movidos pela eternidade, irmãos. Romanos 8,14 fala assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são sim filhos de Deus. Se você for guiado pela sua ideia, pela sua intenção, pelos seus achismos, pelas suas emoções, se você não for guiado pelo Espírito de Deus, você não é filho de Deus. Porque a palavra diz que somente aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A vida sem Deus é de absoluta desorientação e total solidão. Semana passada, eu fui na casa de uma jovem aqui da igreja, que o pai dela está enfermo, e ele me chamou lá, e falou, eu quero o pastor aqui, eu preciso conversar com ele. E ele, o que ele queria? Ele queria reconciliar com o Senhor, porque ele sabia que a enfermidade dele é muito séria. Ele poderia estar correndo risco de vida, muito vulnerável, fraco, doente. E eu fui lá na casa e sentei lá na mesa, numa área, ficamos lá conversando um tempão. Eu lendo a Bíblia para ele chorava muito. E pensa num homem bonito e forte, irmãos, novo ainda. Participou dos nossos encontros aqui do DECAD, de casais. E ele falou assim para mim, eu nunca esqueço, as lágrimas descendo, ele olhando para o céu e falou assim, pastor, por que eu perdi tanto tempo na minha vida longe de Jesus, pastor? Pastor, ele me perdoa? Eu falei, perdoa, irmão. Por que eu fiquei tão distante de Deus? Por que eu não aproveitei as coisas de Deus? Quis aproveitar outras coisas, né? O mundo não te oferece nada, viu, irmão? Tudo é vaidade. E hoje, com medo da morte, ele falava, se eu pudesse voltar atrás e fazer tudo diferente do que eu fiz. Nós precisamos arrepender daquilo que nós às vezes fizemos e não acertamos, mas se arrepender pelo que nós não fizemos é muito difícil, irmãos. Seja o extremo para Deus. Deixa Deus olhar para você, nossa, como eu tenho prazer nesse meu filho, que ele é o máximo. Além de ser um filho, um servo obediente, ele produz para o meu reino. Digo para vocês, nunca se afaste de Deus, porque o preço
é muito, muito, muito alto. Eu disse aqui hoje pela manhã, ninguém tem o direito de dizer: eu sou dono do meu nariz. Você não é. Você não é dono de nada seu. Tudo é favor de Deus na sua vida. Nem o seu corpo te pertence. Eu faço do meu corpo. É claro que a gente detalhou melhor isso nessa manhã. Você pode ir lá depois assistir o estudo. Começa a entregar o seu corpo à devassidão, às coisas, às intenções, aos desejos da carne. Essa semana eu ouvi um áudio de uma mulher que foi acometida de câncer. E o câncer tomou conta de todo o seu corpo e ela já estava assim. E ela começou a mandar um áudio para os amigos e mandou para um conhecido meu. E ele colocou esse áudio para a gente poder ouvir. E essa mulher falou assim: aproveitem a vida, olha só, eu nunca fumei, não sei o quê, agora meu câncer, o meu pulmão está tomado de câncer. Eu nunca. Gente, aproveita a vida, que a vida é muito curta. E ela sem preocupar com a eternidade, sem saber o que esperava ela. Sabe, queridos, a vida vivida com Deus aqui é a melhor vida que pode ser vivida aqui neste mundo. Tudo que for distante de Deus aqui, nada me atrai. Nada deve te atrair. E para encerrar, as 3 responsabilidades do Filho de Deus, quais são elas? Nós sabemos que existe privilégios, não é verdade? De ser achado, encontrado Filho de Deus, co-herdeiro juntamente com Cristo. Mas existem o que também? Responsabilidades. Primeira, quais são as principais responsabilidades de um filho de Deus? Primeiro, ele deve imitar o seu pai. Ele deve imitar Deus. Efésios 5:1 diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Deus é o supremo padrão de todos os cristãos, o modelo externo de todos os seus filhos, os quais são por Ele exortados a se espelharem em suas palavras e atos, para que sejam todos felizes aqui na terra. E a felicidade aqui neste mundo não consiste em ter muito dinheiro, ter muito recurso, ter um melhor emprego, você ter a melhor casa, o melhor carro, vestir as melhores roupas das melhores roupas. Não! Ser feliz aqui neste mundo é você entender o verdadeiro sentido da sua existência, o sentido da sua vida, o propósito da sua vida. Isso é felicidade. É você falar, mesmo que me falte o pão dentro da minha casa, que falte o arroz, que está muito caro, né? Que falte o arroz, mas eu te dou graças ao Pai. Sabe? Segundo, responsabilidade de um filho, filho de Deus, viver em pureza. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos você também em tudo o que fizerem. Tudo, irmãos, o que fizerem, sejam santos. Tudo. Para com tudo, para com todos, sejam santos. Tendo em vista a absoluta certeza de que irão morar no céu, já aqui na terra, devem os filhos de Deus procurar viver em estado de santidade e pureza. Se abstenha das coisas pecaminosas, tudo aquilo que desagrada a Deus, mantenha longe da sua vida. Atraia para você as bênçãos de Deus, o favor de Deus, através da obediência ao Pai. Isso significa
que nós devemos, todos nós, andar em santidade, falar palavras santas, vestir-nos santamente, procedermos santamente. Santidade. Santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. E por último, resplandecer como um astro, como a luz que brilha. Mateus 5,16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Sabe, amados, por mais que esse mundo seja esse mundo aqui, com total falta de amor que nós vimos aqui, que o mundo esteja mais tenebroso possível, violento, caótico, sem esperança, contudo, você deve ser a luz que haverá de brilhar. E você será identificado como um filho de Deus. Porque em você existe um brilho, tem um diferencial. O crente, por ser filho de Deus, deve ser um luzeiro, um permanente farol a refletir, projetar a eterna glória de Deus, o Pai das luzes, a quem seja a glória para todo o sempre. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que nós venhamos, amados, valorizemos cada vez mais o fato de sermos filhos de Deus através do Senhor Jesus Cristo, porque tudo que está acontecendo no mundo hoje, por mais caótica que esteja a situação, e por mais caótica que ainda haverá de ser as situações que ocorrerão neste mundo, nós venhamos ter uma certeza: eu sou filho de Deus, eu sou filho de um pastor soberano, é o Senhor, e o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Amém?